everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, muito bem-vindos ao 10º episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast. O amor está no ar. Como estão? Como se sentem? Feliz Dia da Liberdade, 25 de Abril. Hoje vamos ter aqui um episódio super especial com uma pessoa também muito especial, está aqui ao meu lado, uma convidada. E hoje vamos falar um bocadinho mesmo sobre isto, sobre a liberdade que nós felizmente hoje em dia temos e podemos celebrar, de sermos nós mesmos, de podermos viver como nós quisermos, obviamente dentro dos limites que nos é possível, mas podermos ser quem nós queremos e não termos que ser limitados nesse sentido, como infelizmente há uns anos atrás éramos, não podíamos dizer aquilo que quiséssemos e fazer aquilo que quiséssemos, especialmente como mulheres, e vamos falar muito também sobre isso no episódio. Nós como mulheres ainda éramos mais limitadas pela sociedade e portanto hoje é isso tudo que nós vamos celebrar e muito mais. E então, sem mais demoras, porque eu sei que a conversa vai ser maravilhosa e longa, a pessoa que eu tenho aqui ao lado é efetivamente uma pessoa muito especial. É uma amiga que, agora a falar com ela antes do episódio, é que me lembrei que já nos conhecemos há 10 anos. O tempo passa a correr, efetivamente. Foi uma amiga que eu conheci na faculdade, uma amiga que ficou e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser para a vida. Uma amiga que eu tenho muita sorte hoje em dia de ter na minha vida de uma forma muito especial, que já vamos falar sobre isso mais à frente. E então, ela é uma mulher completamente inspiradora. Eu sei que eu digo isto todas as mulheres que aqui vêm, mas é verdade. Elas não vêm cá por acaso. E ela é uma mulher verdadeiramente inspiradora. Ela inspira-me mesmo pela liberdade de ela conseguir ser ela mesma, fazer aquilo que ela quer, não se colocar limites, quebrar, lá está, ideias pré-concebidas que às vezes existem de uma forma fantástica e natural, que é da forma que deve ser. Ela também é uma colega de profissão, também é psicóloga. Para além disso, também tem uma outra profissão que me fascina, que é, ela é bombeira, não é uma coisa muito habitual de nós vermos e ouvirmos. E acima de tudo é uma mulher com um coração gigante, é uma mulher muito meiga, é uma mulher completamente apaixonada por animais, sem dúvida que é uma paixão que nós partilhamos as duas, e é sem dúvida um poço de amor, e portanto faz-me todo sentido que ela esteja aqui e que ela esteja na minha vida sempre. E portanto, sem mais demoras, a pessoa que eu tenho ao meu lado é a maravilhosa Beatriz Lucas, que para mim é Bia. Sim. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Estou quase a chorar com esta intuição. Lá está, é aquilo que eu te costumo dizer, que eu estava a dizer há pouco, é por isso é que eu fico sempre nervosa, sabes? É para conseguir tirar daqui de dentro. E às vezes é um bocadinho mais difícil, mas... Abrir a porta. Isso, exato. Mas é isso mesmo, é tudo de coração. Bem-vinda à nossa podcast. Já que tinha estado a gravar os vídeos quando... Efetivamente, ok, agora eu vou explicar o que eu estava a dizer há pouco. A Bia, felizmente, faz parte da nossa equipa. Foi a primeira colega psicóloga que entrou para a nossa equipa. Foi a primeira pessoa que abraçou este projeto de braços abertos, coração aberto, e que eu tenho mesmo muita sorte de ter. Porque se há coisa que às vezes é difícil nós termos, principalmente no mercado de trabalho, eu sinto isso. E às vezes nós, escolhemos as pessoas também pelo que elas têm, pelo coração que elas têm, sem dúvida nenhuma, mas depois temos esta questão de podermos confiar. E eu sempre senti, sem dúvida nenhuma, que a Bia era uma pessoa que eu podia confiar, de certeza absoluta, até porque já nos confiamos um bocado da vida há 10 anos, lá está. Sim. E sinto mesmo muito sobretudo por ter aqui e por ter a nossa equipa. Sem dúvida, amiga. Eu também gosto muito de estar nesta equipa. Gosto de cá estar. As minhas consultas são um bocado desajeitadas, por isso ainda bem que nunca lá foste. Faz parte de nós, não é? Também faz parte da pessoa que nós somos. Sim, é que eu em consultas gosto de ser como uma conversa no café, gosto de pôr a pessoa completamente à vontade, então estamos numa conversa, por isso às vezes há ali momentos assim mais descontraídos, outros em que vamos para a seriedade, e por isso é que eu digo que são um bocado desajeitadas. Lá está, amiga, mas eu acho que é isso que também, e sem dúvida que é o feedback que eu também recebo, não é? Eu acho que isso também acaba por nos dar este espaço seguro, este espaço que nós temos verdadeiramente quem nós somos. Porque eu sinto que às vezes isso é um dos problemas que as pessoas sentem. Sim. Não é? Quando procuram ajuda, que é, e será que eu vou poder dizer aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero? E eu não posso ser eu, tenho que ser eu de uma forma mais... Contida. Sim. Não, ali é suposto seres tu menos contido, não é? Sim, eu digo às pessoas, falem, gritem, digam as neiras se quiserem. Exatamente. Nós estamos aqui, só tentem arranjar um sítio seguro
seguro para caso forem gritar, ninguém chamar o 112. Exato. E avisaste tiver alguém perto para não se assustar. Sim, olha, eu vou para a consulta e isto pode correr. Ouvirem umas coisas estranhas. Exatamente, tal e qual. Mas sim, amiga, sem dúvida que isso eu acho que é das coisas mais maravilhosas que eu também gosto em ti. É isto, era aquilo que eu estava a dizer. Eu sinto que tu és uma pessoa autêntica e que não tens medo de ser quem és. Isso é uma coisa que eu acho super giro, que é ter a capacidade, ok, eu sou assim e Sim. tipo, não tenho medo, sabes? Sim. Eu sinto durante muito tempo eu tive medo e acho que me inspiraste também nesse É isso sentido. também, que durante muito tempo, mais até o 12º ano, Exato. tive muito medo de ser quem eu era, também por questões de bullying. A minha turma não era a melhor, tudo e mais alguma coisa. Antes, felizmente tinha um grupo pequenino de amigos que era pequeno, mas era bom. Lá está, qualidade em vez de quantidade. Sem dúvida. Foram eles que me ajudaram e a minha família a ultrapassar esses anos. Mas a ida para a faculdade foi do género, ok, eu vou para Lisboa, vou sozinha para aquela faculdade, vou sozinha para a residência, não vou conhecer ninguém. Exato. Eu vou-me apresentar como a Beatriz e não como a versão polida da Beatriz. Tal e qual. E que maravilhoso, e lá está. E eu tive a sorte de já conhecer a Beatriz. Sim. E então, efetivamente, sempre foi muito bom ver essa tua. Lá está, essa tua liberdade. No fundo, é isso que estamos a falar hoje, não é? Sem Sim. dúvida. Sem dúvida. E depois acho que também tem sido muito giro. E por isso é que eu também fiquei chocada quando se percebermos que estamos juntas há 10 anos. É que acho que nós crescemos muito juntas. Sim. E eu acho que isso também é super giro. Porque lá está, eu senti claramente com o tempo que isso depois também foi aquilo que nos foi aproximando, foi nós termos crescido juntas e percebermos mais uma à outra e acho que lá está, acho que tem sido maravilhoso, sem dúvida. Que bom, olha, fico mesmo feliz de ter aqui e principalmente para quem está daquele lado, para te conhecer um bocadinho melhor, gostava que nos apresentasse a Beatriz. Esta Beatriz que tu dizias, não é? Sim. Aquela Beatriz polida, é aquela Beatriz que quando ninguém está a ver, quando ninguém está a olhar, quem é ela? O que é que tu gostavas de nos apresentar? Então, Bia, pronto, porque Exato. Beatriz só falam comigo quando estou a ralhar. Exatamente, para mim eu estou a dizer Beatriz. Sim. Desculpa, estás desse lado. Eu estou a dizer Beatriz, mas eu também chamo sempre Bia. Sim. Portanto, isto agora está. É do género. Não sei, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa parva, por assim dizer. Ok. Porque eu gosto de brincar. Eu gosto de, às vezes, ok, a vida é tão séria e a nossa linha de trabalho é tão séria que lá fora eu preciso de ser uma pessoa espontânea. Por exemplo, no outro dia estava no carro com a minha mãe, ela desatou a rir porque eu nas curvas estava a virar e ui! Exato. Ui! Exatamente. E ela desatou a rir. E porquê é que eu fiz aquilo? Apeteceu-me, no momento. Claro que sim. Vamos brincar aqui um bocadinho. Exatamente. Género, é ser uma pessoa espontânea, apetece-me fazer tudo bem. Sim, eu penso muito nas coisas, penso nas consequências, é uma coisa que eu não consigo retirar de mim, é o overthinking. Mas ao mesmo tempo tenho sempre aquela, não digo bem que é capacidade, mas gosto de ver o ponto de vista do, ok, isso funciona bem. Exatamente. E se eu acabar por gostar, e se eu crescer? O que é muito importante para mim, e se eu crescer? Sem dúvida. Lá está. Pois, como tu disseste, sou uma pessoa que adora animais, do género. Todos os meus gatos vieram da rua, um deles foi porque me seguiu até casa feita. Já aqui estás? Entra que podes entrar. Sim. Sim. Adoro completamente animais. Adoro imensa coisa. Não sei porque agora estou no momento de alta definição em dizer eu gosto disto, eu gosto daquilo. Pode ir por aí, amiga. Se for isso que tu vais a sentir, é isso mesmo. Pode ir por aí. Sem dúvida. Não. Então o que é que gostas? Conta-nos lá. O que é que tu gostas e o que é que tu não gostas? Gosto de pessoas espontâneas. Gosto de pessoas que brincam, mas também saibam quando é que é o momento sério. Exatamente. Do género, ok, agora eu preciso de falar contigo sobre um assunto que me está a afligir, então podemos até fazer algumas piadas, mas ao mesmo tempo são piadas sérias. É só para desanuviar quando a tensão está lá em cima, voltamos um bocadinho cá abaixo antes de voltarmos lá acima. Exatamente. Também gosto de pessoas que, por exemplo, eu não sou muito de palavras de afirmação de amor e assim, não digo às pessoas eu adoro-te, eu amo-te, o que é que seja. Eu sou de gestos. Sem dúvida. Havia das minhas prendas, portanto, sem dúvida que havia muito jeito, isso é sem dúvida nenhuma. E lá está, uma coisa, por exemplo, que eu tenho gostado muito dos bombeiros às vezes é aquele espírito. Imagina, houve uma noite que eu fiz na tempestade o Martinho. Exatamente. Eu passei a noite toda de um lado para o outro a cortar árvores e a tirar árvores e estava farta de árvores. Exato. E no dia a seguir, por exemplo, eu ia para a ambulância, ou seja, estava a fazer um turno de 24 horas porque eu quis, porque não sei porque de vez em quando não penso bem nas coisas. Ia para a ambulância do género, eu estava morta e a socorrista com que eu tinha só disse: olha, eu agora faço esta parte, que é o checklist, que é uma parte vital do dia, tu vais descansar.
Para mim isso é importante, ela ter o cuidado de dizer, ok, vai descansar, eu fico aqui a fazer quando tu fores precisa, nós chamamos-te. E é essas coisas, por exemplo. Todos os meus gatos são resgatados, então eu emociono imenso ainda com as pequeninas coisinhas. Imagina o último gato que eu adotei, já foi há quase 2 anos, faz em junho. E ele agora está a começar a vir para o nosso colo. Sim. Quando ele o fez, eu fiquei, ok, tu tens de ir à casa de banho, mas tu não te vais mexer. Exatamente. É tipo alerta, o Joaquim está ao colo, ele chama-se Joaquim, está ao colo, ficamos aqui, não toca, não mexe, não respira. Exatamente, sim. E é mesmo aquelas coisas do lembrar-me ao início em que ele só estava deitado no chão porque era duro, era o que ele conhecia, não estava habituado a estar em sofás, em superfícies moles, ao início nós não podíamos fazer festas que ele era muito reativo. Ele a brincar, eu fiquei com cada nódoa negra, a sério. Mas ele agora a brincar, nota-se, ele próprio tem o cuidado de género, ele bate, mas bate devagarinho. Ele já não põe tantas unhas. E mesmo quando é as unhas, nota-se que é, ok, foi sem querer, foi dele. Sim, é de um gato, tem unhas. Claro que sim. Mas pronto, isso dos gatos, se for preciso, falo aqui o episódio todo. Eu sei. A Bia, eu acho que se eu tiver que associar a Bia a uma palavra, eu sigo gatos. Gatos. É animais no geral, mas principalmente gatos. Porque a Bia, lá está para mim, e fazendo aqui uma confidência, há uma plataforma que nós partilhamos as duas, em que a primeira passo que nós tínhamos era Bia gatos. E então, para mim, foi tipo, claro, faz todo sentido. E então, lá está, para mim, gatos é assim. Mandaram-me fazer a palavra, eu faço. Exatamente. A maior associação que eu faço tudo, sem dúvida. Há uma coisa que está-se a acrescentar também. Também é a parte das viagens, porque para mim é importante viajar. Eu, ano passado, descobri que queria viajar sozinha. E esse foi o meu maior momento de empoderamento, por assim dizer. Eu vou, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu simplesmente vou. Eu quero, eu vou. E fui. E foi maravilhoso e já vamos falar um bocadinho também sobre isso, sem dúvida. Foi das primeiras coisas quando nós falámos juntas que claramente eu queria ir ter cá e a Cris era isso mesmo, ou seja, eu sabia que a questão das viagens é uma questão que lá vou querer ir, porque é o que eu digo, tu és uma mulher inspiradora, mas eu acho que quando tu me disseste eu vou para Dubai sozinha, eu acho que foi ainda explodir mais aquela inspiração, tipo, como assim? Houve muita gente que não acreditou que eu ia até o momento em que eu comecei a mostrar fotos do género. Tu foste mesmo? Eu, Claro que sim. Eu disse que ia, eu vou. Exatamente. Mas lá está, ou seja, eu como te conheço, tu quando me disseste eu percebi logo não, ela diz, ela vai. Sim. E então foi muito, muito bom. E lá está, ainda vamos falar um bocadinho melhor sobre toda essa aventura. E só uma curiosidade para esta questão dos gatos. Eu fui com a Bia, que eu percebi, que soube, porque honestamente não fazia a mínima ideia, que existe um limite de animais que nós podemos ter, principalmente a estar num apartamento. Sim, é muito injusto. Exatamente. E havia, porque nós de vez em quando partilhamos fotos de animais que estão abandonados, e a última vez que uma amiga nossa partilhou lá no grupo uma foto, ela disse, olha, eu gostava muito, mas eu já atingi o número permitido de animais em casa. Eu não fazia ideia que isto existia. Sim, por exemplo, aí nessa questão dos animais, até, por exemplo, não sei se sabes, mas o IRA tem uma placa do género, em caso de urgência, salvo os meus animais. Depois diz quantos é que eu tenho e tudo isso. E eu assim que eu vi, eu penso sempre, ok, se houver um incêndio, se houver um terremoto, eu não estou em casa, ninguém está em casa, eu preciso que alguém saiba, ok, esta porta é para abrir, apesar de não estar lá ninguém. Não precisam de ir à procura deles, eles são gatos, têm instintos, eles saem. Só peço que me tirem o pássaro da gaiola, se faz favor. Mas tipo, eu peço que me abram a porta, porque para mim, eu até posso estar com um braço partido e eu estou a morrer, mas eu preciso saber, os meus gatos estão bem. Os meus gatos, o meu cão, o meu pássaro, eles estão bem. Eu vou sempre logo direto aos gatos, mas pronto, eu preciso saber, eles todos estão bem. Depois eu posso ficar bem. Exatamente. Não, primeiro depois vou à minha família. A minha família está bem, só depois é que eu vou a mim. Ok, lá está. Que é uma parte boa, não é? De ser esta questão também altruísta que tu acabas por aplicar muito no teu trabalho. Mas que às vezes lá está, é aquilo que nós falamos, temos de ter aqui um bocadinho de cuidado, mas eu acho que é impossível. Nestas questões, então, acho que nem vale a pena porque nenhum de nós sabe como é que vai reagir numa emergência e acho que é muito normal. Nós temos esta questão de, ok, primeiro queremos resgatar os nossos para também nos sentirmos bem acima de tudo. Mas pronto, estou a perceber claramente porque é que a Bia é inspiradora e porque ela está aqui, não é? Claramente, claro que sim. Amigo, olha, então vamos fazer só o nosso clássico Rapid Fire do nosso podcast. Ok. Hoje é adaptado ao tema que é. Sim. E eu tenho aqui várias perguntas e vou lançar aquilo que me lembrar aqui que acho que faz sentido. Olha, para começar, amiga, liberdade para ti é o quê? É poder sonhar. Poder dizer eu vou ir mesmo. Poder, por exemplo, ir passear o meu cão sem ter medo
que é que me vai acontecer? Tá, tenho sorte que o meu cão é um bocado reativo e é muito protetora também nessa parte, mas eu saber que eu posso ir, é eu poder dizer que eu quero ter esta profissão, eu quero ter aquela profissão, eu não preciso de escolher, eu posso ser tudo. Exatamente, sem dúvida. E não tenho que pedir a ninguém. Sim, Uma não tenho que coisa ter há autorização. bastantes anos atrás nem era possível, infelizmente. Ok, amiga, maravilhosa. Olha, uma mulher livre que te inspire. Não sei, porque há tanta gente. A minha mãe. Ok, conta-nos um bocadinho. O que é que te inspira mais nela? Imagina, os meus pais divorciaram-se, eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. Minha mãe ficou com a nossa custódia. O meu pai é um pai espetacular, mas o do género de à porta, perto da casa dele, da vila onde ele vive, há umas montanhas perigosas. Ele sabe que eu não gosto de ir pela autostrada, então vou passar por ali, ao ponto dele dizer: olha, vamos àquele café, beber café só antes de tu ires embora. E, coincidentemente, o café é depois das montanhas. Exato, exatamente. Pronto. Nada direto, nada Só beber café. Eu nem sequer bebo café, mas está bem, eu vou. Exatamente. Mas a força de vontade dela de arranjar mais de um emprego, ficar connosco, lidar connosco, do género de ter sempre uma palavra amiga, mas também pôr-nos na ordem, por assim dizer. E também foi, tanto ela como o meu pai, por isso aqui eu não tenho qualquer queixa. Eu sempre pedi: olha, eu posso fazer isto. E eles não precisam de pedir, tu faz. Simplesmente faz. Imagina. Sentes que isso também te ajudou, amiga, a permitir ser mais livre. Sim, também. porque eu nunca vivi naquele mundo com amarras do género. Ok, queres ir que sair com amigos? Força! Tanto que eu tinha a liberdade para quando não me apetecesse sair com amigos, eu pedi à minha mãe para dizer: olha, diz aí que tu não me deixas. Muito mais fácil. Sim. Exatamente. Lá está, porque havia sempre esta liberdade, mas segura. Não é? Sim. Acho que isto é uma questão super importante. Sim. Que às vezes nós vemos os dois opostos. Ou as pessoas são muito. Acabam por ser bastante controladas, outras então existe quase uma permissão completa. Imagina, eu sei que tenho essa permissão, mas que há preocupação. Eu, quando chego aos locais, por exemplo, há um bocado eu cheguei aqui, tu vem a avisar: olha, já cheguei bem, está tudo tranquilo. O meu pai sabe mais ou menos os meus horários de trabalho. Então, chega ali por volta das 9h30, porque normalmente eu chego a casa 9h, 9h15, ele manda uma mensagem: então, hoje não chegas a casa? Exato. Mas é tipo uma mensagem, não é impor. Eu posso simplesmente dizer: fui beber um café com amigos. E ele: tudo bem, diverte. Precisas de dinheiro? Não é. Exato. Maravilhoso, não é? Também. Óbvio, lá está esta preocupação, este carinho. E lá está, é preocupação, não é controle. São coisas que são diferentes. Sim. E claramente que acho que claramente te também ajudaram a ser a pessoa que és hoje em dia, sem dúvida nenhuma, amiga. Ok, esta eu acho que desconfio, mas a coisa mais libertadora que já fizeste. Viajar sozinha. Exato. Imagina, numa delas foi com um grupo de desconhecidos, foi libertador, mas a mais libertadora de todas foi ir completamente sozinha, não conhecer ninguém, nem sequer estava à espera de ir sozinha, porque só no dia anterior é que eu descobri que a outra pessoa que era suposto ir não ia. Eu tipo: tenho férias marcadas, tenho a viagem marcada, está pago. Eu vou. Exato. Primeiro, por acaso, perguntei ao ChatGPT se a cidade era segura. Ok, adoro. E ele disse que era das cidades mais seguras. Depois há uma amiga nossa que também já lá tinha ido, eu também lhe perguntei a ela, só para ter a certeza. Exatamente. Eu tipo, toda a gente a dizer: é seguro, eu vou. Exatamente. Maravilhosa, lá está, vamos falar sobre isto daqui a bocadinho. Ok, amigo, olha, isto por causa que também é aqui um gosto que eu partilho. Uma música que te faz sentir poderosa. Há uma nova de Dove Câmara. Sim, Assim como é que seja que se diz? Exato. A Too Much. Too Much, não conheço. É ótima, essa aí. É porque ela diz mesmo: se tu achas que eu sou demasiado, é porque tu és demasiado pequeno. Exatamente. Adoro, tenho que ouvir. Não. Estão todos convidados a ir ouvir a música. Sim, porque é mesmo o ritmo da música, a voz dela e a batida. Tipo, eu por exemplo, eu vinha a ouvir aquilo, eu pus a rádio no máximo e ficando surda, mas eu. Exatamente. É aquela música claramente lá está. Sim. Que nos torna ainda mais poderosos. Sim. Que entra aqui dentro, não é? E é mesmo uma música que é mesmo para as mulheres, para elas sentirem que, ok, só porque o homem não quer sonhar, por assim dizer, não quer ir mais longe, não quer dizer que eu tenha de ficar cá atrás com ele. Exatamente. E que maravilhoso que isso vai, sem dúvida nenhuma, podermos ter esse poder, essa escolha, sem dúvida nenhuma. Ok, muito bem. Olha, amiga, e aqui uma coisa quase para terminarmos. Um conselho para alguém que está a fazer este caminho de querer chegar a este ponto que tu já estás, de aprender a gostar da pessoa, não é? E de poder
tentar ser também mais livre? Um conselho que deixasses? É ir por etapas. Nós às vezes queremos tudo ao mesmo tempo, mas não. Eu, para aprender a gostar de mim, eu passei muito tempo sem gostar de mim própria. Para aprender a gostar de mim, eu tive de ir aos poucos. Eu tive de perceber, ok, quem é que eu sou, em primeiro lugar? Quem é que. Perdão. Quem é que é a verdadeira Bia? Quem é que eu quero ser? E pensar, ok, eu consigo, claro que eu consigo, mas quando é que eu consigo? Primeiro consigo fazer este objetivo, depois consigo fazer o outro e eu vou aos bocadinhos, por exemplo. Eu sabia que a psicologia era algo que era fundamental para mim, porque eu naqueles cursos quando me perguntavam o que é que tu queres ser, claro que eu fui primeiro princesa, bailarina, veterinária, tudo isso. Mas sim, por acaso, veterinária, sim, bastante, não é? Só não conseguia porque eu não conseguia a parte da eutanásia. Não. Exato. Há sempre este quê? Sim. Né? Sem dúvida. E também há muito o facto de eu sempre tive muito interesse pelo cérebro humano e pelos comportamentos das pessoas. Exatamente. Por exemplo, eu sou um bocado obcecada pela Segunda Guerra Mundial, mas é só para perceber o porquê do nazismo ter acontecido. Dá para perceber pela atmosfera atual, o que está a acontecer no mundo, até dá para perceber mais ou menos. Exatamente. Mas pronto, lá está, também foi isso que me levou à psicologia. E eu, ok, psicologia. Depois, eu sempre soube que eu queria ter... não é ter, eu queria estar lá em primeiro lugar, ou seja, estar no sítio à medida que as coisas acontecem. Bombeiros. Exatamente. Então agora que já estou situada, já estou assente na psicologia, já tenho a clínica, já trabalho contigo, já tenho a minha carteira de pacientes, tenho alguns feedbacks bons, eles provavelmente estão a mentir. Maravilhosos. Isto é aquela parte da Bia, que lá está, é aquilo que ela dizia, fez um grande caminho, mas ainda há esta parte, não é? E eu dei feedbacks há pouco tempo, foi muito engraçado, e a resposta da Bia foi esta: sim, deviam estar a mentir. Claramente que não é? Obviamente que queriam dar um feedback ainda por cima espontâneo, totalmente espontâneo, mas às vezes é o quê, amiga? É difícil de acreditar. É do género, porque também, ao mesmo tempo que eu tenho... que eu fiz este caminho todo, ainda há aquelas dúvidas de quando as pessoas me diziam: tu não és suficiente, tu és não... Ou então, uma palavra que ficou muito na cabeça, uma frase, foi de aula de português, no 12º ano, em que a professora estava a falar sobre invencibilidade e disse um sinónimo que eu já não me lembro do sinónimo. E uma colega vira-se para mim e diz: a Bia é invisível. E eu fiquei... não, Beatriz, ela não me chamava por Bia. Beatriz é invisível. E eu fiquei: ok, eu sou invisível. Na altura. Também foi... Isso ficou-me tanto na cabeça, tanto. E eu pensar: mas eu quero ser vista. Eu quero ser alguém. Eu não digo que quero ser vista do género por mim, mas eu quero ser alguém para os outros. Eu quero poder chegar na vida daquela pessoa e fazer a diferença. Exatamente. Quero que ela se lembre de mim passados uns meses, uns anos e diz: sim, olha, por acaso até era boa pessoa, ajudou-me bastante quando eu precisei. Exato. É assim que gostavas de ser lembrada, amiga? É, eu quero ser... Não é como alguém egoísta, mas para este objetivo eu tenho de ser egoísta, porque de vez em quando... Eu gosto... Um conselho que eu dou muito às pessoas é: nunca ponham os outros em primeiro lugar, nós temos de estar no topo do pódio. Sim, porque para ajudar os outros temos de nos ajudar primeiro a nós próprios. Então eu tenho de estar no topo para poder ajudar os outros a chegar lá. Sem dúvida. Então eu quero ser alguém que foi, ok, eu precisava de chegar de ir do ponto A para o ponto B e elas não vão fazer esse caminho. Tão bom, amiga, mas de vez em quando ainda sentes que é algo que... Por exemplo, as pessoas dão-me os feedback, ou então nem precisam de dar os feedback. Às vezes eu saio das consultas e eu penso: eu não fiz nada. Ok. Sim. Às vezes ainda fica. Ainda fica. Quase um bocado o síndrome do impostor, não é? É isso, também ele às vezes bate forte, mas depois também há aquela parte de mim que diz: ok, mas nem em todas as consultas eu preciso de fazer alguma coisa. Sim, claramente. Sim. Depois é toda outra questão de... Nós, como psicólogos, acho que temos aquela ideia que nós temos que transformar ou ter que ser aquela sessão assim, super arrebatadora. Não. Faz parte do processo. Às vezes é só ouvir. Do género, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, eu sigo uma adolescente que nós já até brincamos a dizer: ok, qual é o capítulo da novela desta semana? Exatamente. E às vezes é só ouvir o que é que aconteceu, deixar a pessoa expressar, porque há momentos em que elas não conseguem expressar com mais ninguém, então nós somos aquele fonte de abrigo. Exatamente. É que eles conseguem falar e é simplesmente, ok, saber que naqueles 50 minutos a pessoa disse tudo e mais alguma coisa que não podia dizer lá fora. Exatamente. Eu acho que é das coisas mais bonitas que nós temos na nossa profissão. E se quando alguém diz: eu nunca contei isto a ninguém, mas eu acho que eu sinto-me super grata, não sei se partilhas dessa emoção também, eu sinto-me super grata de poder ter esta profissão
e não daquela coisa cusca, ninguém sabe. Sim. Não é nada disso. É esta pessoa sentiu que está segura ao ponto que pode confiar em mim uma coisa tão importante como esta. É isso, porque são pequenos segredos que nós não queremos contar a ninguém. Às vezes até são coisas que nós nos sentimos mal por ser assim, mas ok, eu quero partilhar com aquela pessoa, tenho este impulso. Exatamente. E sentem-se seguros para o poder fazer, sem dúvida. É isso. Sim. E também no final, quando me dizem, porque esta é uma das frases que eu mais gosto de ouvir, e por acaso até é uma frase que as pessoas usam, não digo bastante, mas que elas usam eu estava no fundo do poço sem sequer saber quem eu era, eu estava a sobreviver, eu não estava a viver. E de repente eu saí do poço, eu descobri quem eu sou e aprendi que eu posso viver. És tu, eu posso viver. Exatamente. Sim. E não há nada mais maravilhoso que isto. E ela ainda se questiona, não é? Se transforma a vida das pessoas. Ouvir isto é óbvio que sim, mas sim. Mas lá está, uma coisa depois também com calma. Lá está, isto. Sabes que é bom ouvir-te falar sobre isto? Porque eu acho que as pessoas que às vezes podem nos ouvir. Há muita gente que nos questiona isto, acredito que a ti também, não é? Por nós sermos psicólogas, quase que já temos que ter o nosso caminho todo feito. Não. E é maravilhoso termos esta capacidade também de espelhar as pessoas que nos estão a ouvir e a ver. Não, eu também tenho um monte de caminho para fazer todos os dias. Sim. E tu também, vamos todos ter. Eu também tenho retrocessos, eu também tenho aqueles dias em que eu acordo e fico, não até sair da cama, nada me fica bem, só quero comer chocolate. Exatamente, sem dúvida. E eu já não vou-me esconder do mundo. E de vez em quando eu faço isso, eu escondo do mundo. Ponho o telemóvel no silêncio, fico a ler, fico a ver uma série, aninho com os gatos e fico. Este é o momento, até porque a minha cabeça está a pedir, então se ela está a pedir é porque eu preciso. Tal e qual, amiga. E lá está, e só para dizer que não é porque nós somos psicólogos que temos as respostas todas, não temos as soluções, que é algo que, principalmente na terapia de casal, há muita gente me pergunta isto, qual é o segredo? Não há segredos, o segredo é nós continuarmos a fazer o caminho e vai haver sempre coisas. É ir sem medo, o segredo é ir sem medo, já não pode errar, eu posso me magoar, mas eu só aprendi a ser quem eu era depois de me magoar. Exatamente. E lá está, quando dizemos o ir sem medo, é reforçar que é uma coisa importante. Nós o ir sem medo, nós vamos com medo. Nós sentimos o medo na mesma. Eu só preciso outra e toda. Exatamente, mas vamos. E isso eu acho que é, sem dúvida, a grande coragem. Sim. E por acaso, houve uma altura que eu também precisei de ouvir isto e tive uma amiga muito maravilhosa que me disse isso, que é a coragem é isso mesmo, é tu estás com medo, está tudo certo, não há problema nenhum. A coragem é tu estás a conseguir ir mesmo com medo. Sim. E é isso, sem dúvida nenhuma. É tão bom. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa. Falávamos há pouco, não é? Que o 25 de Abril foi aqui um marco gigantesco, sem dúvida. Foi quase como um abrir portas no mundo que estava muito fechado. Sim. Principalmente em Portugal, não é? Neste caso mais específico. E é óbvio que isto afetou todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas nós aqui estamos um bocadinho para falar mais também da nossa situação e da situação que nós conhecemos enquanto mulheres, porque ambas nos identificamos como mulheres. E diz-me uma coisa, tu sentes que ainda hoje, em 2025, efetivamente as mulheres ainda sentem que precisam de alguém para acabarem por ter os seus sonhos de forma legítima ou poderem percorrer estes sonhos, poderem lá querer chegar? E quando nós dizemos que precisam de alguém, não é que na realidade precisem, mas ainda está muito, muito presente na nossa sociedade, não está? Tá, eu acho que não é precisar de alguém, é pedir a permissão a alguém para ocupar espaço no mundo. O género também se reforça muito, por exemplo, nas gerações mais antigas. Agora não tanto, porque eu já tenho tentado educá-las nisso. Exato. Mas as minhas tias e assim, ok, quando é que arranjas um namorado? Tipo, eu não preciso de um namorado, eu estou a fazer tudo e mais alguma coisa sozinha. Exatamente. Sim. Ok, ele podia dividir comigo, mas também me podia atrasar. Ok. Tal e qual. Então, se eu neste momento estou num bom caminho e ainda não conheci a pessoa certa, eu não vou estar a forçar a pessoa a aparecer quando eu estou orgulhosa do meu caminho sozinha. Exatamente. E depois esta ideia pré-concebida que tem que haver alguém. Imagina, tu por acaso disseste, não é? Ainda não encontrei a pessoa, mas há pessoas, e está tudo certo, que não querem ninguém. E isto é uma coisa que me faz super confusão. As pessoas ainda não terem entendido isso. Pode não haver ninguém, está tudo certo. Isso, eu continuo a brincar em alma gêmea, é um gato. Exato. A verdade, ele até já lá está em casa. Já encontraste? Já encontrei em alma gêmea. É o gato chamado Gato. É o gato chamado Gato. Ele chama-se Gato. Exato. Sim, porque ele só tinha cara de gato. Exatamente. Ele faz-me massagens todas as noites.
Não há quase ninguém, pessoa, que vai fazer isso. Portanto, E percebo tipo, perfeitamente. xuxa-me no cabelo para adormecer e ao mesmo tempo enquanto ele está a xuxar está assim na minha bochecha, então tipo está-me a dar beijinhos. Adoro. Como é que faz isto? Não faz. Assim, podem existir, mas devem ser raríssimos. Pois. Mas pelo menos tu já encontraste Sim. a tua alma gêmea, sem dúvida. E lá está, isto para dizer que eu acho que isso é outra coisa mentira. Eu acho que nós podemos ter mais do que uma alma gêmea. Sim. Não é? Também é outra coisa que devíamos aqui desconstruir claramente. Mas temos muita coisa para falar, mas sem dúvida, acho que esta questão, pegaste aqui numa questão super importante que é, eu acho que não vamos ter uma alma gêmea na nossa vida, e ainda bem. Sim. Porque a alma gêmea, e acho que isso é outra coisa que as pessoas também não percebem, pode não estar num parceiro ou parceira romântica que tu tens. Sim. Pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser um irmão, uma irmã, quem for. No fundo é sempre amigo, independentemente do papel que tiver na vida. Não é? Não sei se sentes isso também. É isso, eu tenho amigos com quem eu tenho uma ligação super forte. Exatamente. Por exemplo, nesta última viagem sozinha que eu fiz, que eu não sabia que eu ia sozinha, uma amiga que é das mais próximas que eu tenho, é aquela que é tipo irmã, ela disse-me: olha, eu até andei a ver voos para ir ter contigo, não consegui encontrar, mas tipo, só para tu não estar sozinha eu ia. Também, coitada, estava cheia de febre e fiquei: olha, está frio aqui, fica aí. Exato. Exatamente. Mas se ela tivesse sido, tipo, teria sido, uau, é mais uma confirmação, não é a confirmação, é só mais uma, que ela já me deu bastante, que esta é a minha pessoa. Exatamente, é isso, é a questão da pessoa, não é? E agora estás a falar nisso, não sei se quem está aí desse lado vê Grey's Anatomy. Sim. Eu sou fãzaça, a Bia também é fãzaça. E é muito giro, porque eu acho que isso foi uma série antiga, já tem muitos anos, e foi a primeira série que eu vi a trazer este termo do a minha pessoa Sem para ser romântico. duas amigas, Sim. sem ser romântico. E eu acho que veio desbravar aqui muito caminho. E lá está, por exemplo, a minha pessoa eu sinto que é a minha irmã, eu costumo dizer isso muitas vezes, e acho que é muito bonito, até porque nós sabemos que as relações podem terminar, sejam elas quais forem. Obviamente que não quero pensar nisso, mas a relação com a minha irmã também poderia terminar. Mas efetivamente é bom nós termos pessoas que não estejam no nosso companheiro romântico ou a companheira, e acho que é maravilhoso. É porque às vezes há assuntos que eu quero falar que são mais amigas. Completamente. Há assuntos e assuntos. Isso aí não há dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida. É aquela vontade do saber de eu a qualquer momento posso mandar mensagem, posso não ter a resposta no momento, mas vou ter uma resposta e vou ter o apoio. Exatamente, tal e qual. De saber que está cá. Sim. Aquele apoio quase incondicional, porque o incondicional não existe, mas quase. Não é? Sim, e as pessoas lembrarem-se dos teus objetivos. Por exemplo, ela, quando eu contei que eu ia para os bombeiros, ela: estás a conseguir o teu objetivo de ser psicóloga de emergência? E eu: lembras-te disso? Exatamente, tal e qual. E é maravilhoso. E lá está, é um caminho que tu estás a percorrer, não é? E que primeiro estás aí aqui a fazer toda esta recruta e também vamos lá já brevemente, porque efetivamente, ok, imagina, eu quando penso numa psicóloga de emergência, eu sou sincera, por desconhecimento. Eu não sabia que tu ias ter que fazer este percurso. Não todo. tinha. Não tinhas. Eu é que escolhi. Ok, então se calhar não estava assim tão enganada. Mas lá está, escolheste. Sim. Estás a fazer esse caminho todo. Porque é do género. Agora indo um bocadinho mais para a recruta. Eu não tinha de fazer todas as formações que eu estou a fazer. Né? Por exemplo, não tinha de ir para a formação de incêndios, não tinha de ir para a formação de desencarceramento. Mas eu escolhi ir porque eu quero ser completa, por assim dizer. E também porque é divertido, por assim dizer, a minha parte mais mórbida a falar. Do género, ok, é a ação, a adrenalina do ir para um acidente, ir para um incêndio e estar lá para ajudar a pessoa neste momento, não numa parte mental, apesar de ser bastante necessário, essa parte é o após, mas neste momento, na altura, a pessoa quer que eu atire do carro. Instrumental. Sim. Dizer, não é, amiga? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim, porque a Bia estávamos aqui a falar em off antes do episódio e era que eu estava a comentar com ela que sabia quem mais supostamente ia ser a tua. Sim, mas atrasou um bocadinho, já não é? Exato, que ia ser finalista. Ela está a dizer: não, atrasou um bocadinho, que ainda vou fazer a formação de encarceramento. Desencarceramento. Exato, o TAT, que é o socorrismo. Exatamente, ou seja, lá está, é ir neste caminho que tu tens, mas tu vais para além do óbvio, para além daquilo que é necessário. E pegando aí, sem dúvida, amiga, como é que tu sentes que seres bombeira te liga aqui à autonomia, à liberdade e também um bocadinho a esta enorme coragem que é preciso? É assim, eu acho que é também todo o processo da recolhida tem-me feito crescer um bocado, porque eu já chorei imenso lá. Já tive ataques de pânico. Eu há muito tempo não tinha um ataque de pânico como tive, por exemplo, há umas semanas atrás, em que tive tipo um labirinto super apertado, já nem com a garrafa de ar eu conseguia estar, tinha de atirar e tinha de estar a rastejar, sem ver completamente nada porque me taparam a viseira. E eu sabia que estava segura, porque estavam lá formadores, tinha o meu colega de equipa que é
naquela recolhida das pessoas que eu mais confio, teve sorte que me puseram com ele. Eu sabia que estava segura mesmo. A sensação, eu estou aqui fechada, eu não vejo patavina. Exatamente. É todo um ataque de pânico e assim que eu comecei a chorar, comecei a hiperventilar. Eu sabia que estava num ataque de pânico, eu sabia o que é que eu tinha de fazer, mas naquele momento não me estava a chegar lá. E as pessoas a ajudarem, do género, o formador a reparar, dizendo: ok, não te vou já te retirar do sítio porque eu sei que tu consegues ultrapassar isso. O que eu vou fazer é vamos falando, tu tens aí a parte da máscara por baixo, tu consegues puxá-la um bocado para fora. Não consigo tirar todo porque tinha de estar a tirar imensa coisa para conseguir tirar a máscara, mas consegues puxá-la e respirar pela parte de baixo e vais ver que o ar circula. Neste momento ele só está um bocado fracionado porque não tinha a válvula que liga a garrafa de ar ou à máscara. Mas eu conseguia respirar mesmo, ele só está um bocadinho mais fracionado, mas tu respiras. Dizendo, ok, eu respiro. E eu pensar, ok, mas eu tenho de me apressar, eu tenho de acabar o exercício porque tenho aqui o meu colega atrás de mim. Mas não, era o meu próprio colega a dizer, olha, eu estou confortável, fica aí o tempo que tu quiseres. Assim, na brincadeira, aqueles momentos do vamos bem cá para quebrar um bocado a tensão. Diz há pouco, não é? Sim, e depois no final mesmo do exercício, eu acabei. Não sei como, acabei. Lá está. Sim, foi até o final. Exatamente. Sempre sem nada. Quase sem respirar. Mas fui. E no final viram para ele, olha, eu sei que nós demorámos imenso tempo, eu peço imensa desculpa. E ele pôs-me as mãos assim nos ombros, olhou bem sério para mim e dizer, eu podia lá ter ficado a noite toda, porque eu sei que tu conseguiste, tu só precisavas do teu tempo, por isso eu ficava lá a noite toda desde que tu fosses até ao final. Exatamente. E é maravilhoso. Sim. Acho que temos estas pessoas que às vezes acreditam quase mais em nós do que nós mesmos. Sim. É maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E lá está, porque é aquela sensação do eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Eu posso ir para os ensinos, estou com um bocado assim, dessa altura. Claro que sim. Claro que sim. Mas eu posso ir para os acidentes. Eu vejo imensas mulheres lá, todos os dias, nos meus turnos. Há mulheres fortes e que me dizem: tu consegues, porque elas e eu vejo que elas também conseguem. E é isso que me ajuda também a crescer e a perceber que, ok, as mulheres têm o seu lugar aqui também. Elas estão cá, elas representam, elas são tão badass como os homens. Exatamente, tal e qual. E isso estavas a dizer porque é super bonito, porque durante muito tempo tudo o que era estas questões ligadas mais à ajuda, não é? Portanto, GNR, PSP, bombeiros e etc. Era muito associado ao papel masculino, não é? Hoje em dia, felizmente, cada vez mais temos aqui as mulheres a aparecerem e bem, obviamente. E tu estás a dizer que é muito giro que onde tu estás há muitas mulheres. Há muitas mulheres. Isso é maravilhoso de ver, sem dúvida. Não sei se são mais do que os homens, nunca fiz essa contagem, mas sei que são mesmo muitas. E eu só chegar lá e ver aquela quantidade de todas é inspiradora. Sem dúvida, sem dúvida. Porque pelo menos naquele sítio já há esta, não é igualdade, lá está, porque não tem que ser 50-50, mas há a inclusão e a equidade de pelo menos o máximo que se conseguir. E é inspirador porque lá está, durante muito tempo não tivemos mulheres a representar estes papéis. E lá está, obviamente também é inspirador para mim ver-te a representar esse papel e acho que é super importante o contexto que nós estamos sempre é muito importante e é tão bonito ouvir-te dizer lá está que tinhas alguém ao teu ouvido a dizer mas tudo ok, eu não estou a tirar daí porque eu sei que tu consegues, só precisas de ter o teu tempo, o colega que estava atrás. E acho que é isto mesmo, às vezes nós temos, e no ajudar, acho que nós temos muito isto, que é esta pessoa está a sofrer e então eu quero ajudá-la o mais rápido possível para ela deixar de sofrer. Às vezes a pessoa só precisa de espaço. E às vezes, por exemplo, naquele momento retirar-me logo dali, acho que até agora, vindo com a vista clara, porque no momento eu disse imensas asneiras, eu ralhei tanto com ela, tira-me daqui. Exatamente. Mas eu, agora, vendo para trás, até meio que agradeço não obedeço a 100%. Exato. O facto de não me tirarem dali, de não me forçarem a sair, porque eu pude provar que eu conseguia ir. E assim, se me tivessem tirado, eu ficava sempre com a dúvida, ok, mas e se eu conseguisse ter feito? Exatamente. E por acaso até o instrutor que estava comigo, o meu colega, são homens, mas mesmo assim, eles não me verem, ok, é mulher, por isso está a ter um ataque de histerismo, vamos retirá-la daqui. Não é, ok, és mulher, mas és capaz, tu vais fazer. Tal e qual. Sim, coisa que infelizmente ainda hoje em dia existe um bocadinho, né? Porque uma mulher se expressa um bocadinho mais emocionalmente histérica. É isso.
Isso, aliás, isto ainda é mais ridículo. Se nós formos ao termo de onde é que vem as crias, Sim. foi só ridículo, não é? Isso aí depois é outro tema que sem dúvida que o dia também devia trazer para aqui, muito associado também à nossa sexualidade, que a histeria na altura era relacionado com isso. Com as não é? mulheres. Portanto, mas é maravilhoso. Lá está alguém a ouvir-te e ao mesmo tempo estavas a falar, estava a pensar, mas se efetivamente tivesses que sair, eles tiravam. Não, eles tiravam. Obviamente. Aquilo era um labirinto, eles até fizeram de maneira a que conseguissem levantar as tábuas e os fanos para nos tirarem em caso de emergência ou assim, por isso conseguia sair. Mas isso também veio um bocado mais daquela. Com uma filosofia. Não é filosofia, é um género de lema, não sei. Eu sempre, por exemplo, a ver a Cinderela, a Branca de Neve, eu adoro filmes da Disney, sou obcecada. É verdade, é uma paixão por tudo. Sim. Sem dúvida. Mas mesmo assim, sempre a pensar, ok, porque é que elas estão. Por isso é que eu gosto mais dos mais recentes. Porque é que a donzela tem de ser salva e não se pode salvar a ela própria? Tem sempre ser resgatada pelo Não, príncipe. eu quero resgatar-me a mim. Eu quero estar na torre e descer pelo meu próprio pé. Exatamente, tal e qual. E no fundo é isso que tens feito, amiga, sem dúvida nenhuma. E é maravilhoso poder assistir assim na primeira fila. Olha, amiga, então, e lá está, e vamos aqui à questão das viagens, não é? Sim. O que é que tu sentes, primeiro, o que é que tu sentiste que foi super importante para conseguir chegar a esse ponto? Porque não sei se sempre foi uma coisa super fácil para ti imaginar-te a viajar sozinha. Não foi, eu até há 2, 3 anos não me imaginava tudo. Exato. Eu tinha de ter a segurança de ter lá alguém do género. Posso não conhecer mais ninguém neste país, mas conheço esta pessoa. Exato. Até podia ser só uma amiga, mas era uma amiga que lá estava. O ponto de viragem foi há 2 anos. Esse ano eu não viajei. Porquê? Ok, nada contra, estou muito feliz por elas, mas as minhas amigas estavam já todas emparelhadas, por assim dizer. Exato. Então, do género, é claro que elas querem fazer viagens com os respectivos cônjuges e não com as amigas. Do género, ou então há sempre aquela, mas eu já marquei esta viagem, já é mais difícil irmos. E eu fiquei, mas eu também quero viajar. Exato. Então foi começar a ver as ideias. E começar, por exemplo, quem me sugeriu a agência de viagens pelo qual fui foi a menina que me faz as unhas, que ela já tinha ido por essa agência. E ela do género, ok, vai, é seguro. Lá está, eu também precisava daquele ponto de segurança do género. Alguém me dizer, é seguro, pode ir com esta agência. Exatamente. De repente, até foi ela que me falou desta viagem do Dubai. Que eles iam fazer um grupo do Dubai, ela até ia, por isso eu tinha uma pessoa semi-conhecida lá, não tinha assim grande proximidade com ela. Sim, exato. Pronto. Dizendo, por que não? E eu fiquei, por que não? Eu quero viajar, eu estou cada vez mais convencida que eu preciso dar este passo sozinha, que é para não ficar estagnada sempre à espera de outros, lá está, sempre à espera que outros me venham salvar, ou que me venham agarrar na mão e digam, vem. Exatamente. Sim. Então, do género, bora, comprei a viagem, do género, estou a morrer de medo, não conheço praticamente ninguém, porque é um grupo de desconhecidos. Primeira paragem, Itália, Roma, ok, tipo, primeira paragem, Itália, Roma, eu vejo o grupo, se eu não gostar do grupo, olha, é mais fácil de voltar para casa. Exato. Não, por acaso até gostei bastante, lá está também, foi bom ter uma pessoa conhecida lá. Sim. Então, depois, segunda paragem, Abu Dhabi, Dubai. É que ainda por cima eu não fui perto, eu fui logo para... Não. A Bia não foi pelo caminho mais fácil, claramente. Foi logo nível difícil. Eu nem sequer tinha passaporte, lá estou cá a fazer passaporte e aí. Ou seja, nunca tinhas ido para tão longe. Não, eu fiquei pela Europa sempre. Pois, exatamente. Sim. Ou seja, sair e sozinha. E sozinha. Ainda já, ok, adorei a viagem, adorei completamente. Primeiro porque superou as minhas expectativas. Dubai, nós pensamos, ok, algo mais fabricado, se calhar muitos prédios. Não, tem uma cultura incrível. Toda a gente quer ir, eu aconselho muito Dubai, porque outra coisa é que eu nunca me senti insegura como mulher lá. Nunca. Senti-me mais insegura em Roma do que no Dubai. No Dubai, por exemplo, até os senhores do Uber, para me ajudarem a entrar no carro, estavam afastados e diziam, posso ajudar? E só depois, quando eu respondia, que eles se aproximavam. Exatamente. Super seguro, cidade super linda, um calor de morrer. Não, sim. Mas foi incrível, do género. Ir ao deserto, estar ali no deserto e perceber, eu sou só um grão de areia, mas sou um grão de areia que veio, teve a coragem de se mexer e de ir e estar ali a fazer,
a fazer as atividades, a ir nos rallies, a fazer tudo e de repente ir fazer aquela atividade, ir para o outro ponto do Dubai, tudo quase sem internet, porque o meu telemóvel não dava para comprar internet, então tinha também de confiar um bocado nas outras pessoas, porque elas é que tinham telemóveis que podiam chamar os Ubers e assim. Ok, uma coisa muito boa também do Dubai, agora estou a fazer publicidade, é que há imensos sítios com internet grátis, por isso havia momentos em que eu podia respirar fundo, mas depois foi chamar o Uber, como é que era? Exatamente. Mas lá está, ou seja, é um bocadinho também aprender a confiar nos outros, Sim, não é? confiar em desconhecidos. Exatamente, que não pessoas que já conheces, não é? Pessoas que não conheces de lado nenhum. Mas e o que é que essa viagem te trouxe? O que é que essa experiência, ou seja, depois te acabou por trazer e acrescentar aquilo que já tinhas? Foi o conhecimento do eu consigo. Do género, eu antes tinha o pensamento, tu se calhar até consegues. Exatamente. Mas agora eu tinha a certeza, eu fui, eu fiz, eu estive, eu vivi. Eu trago memórias incríveis. Eu, por mim, outra vez num grupo de desconhecidos, completamente desconhecidos, e lá vou eu, lá para dentro. Até podemos voltar ao Dubai, ficou coisas por ver, por isso Claro, eu ia. claro. Sim. Ou outro qualquer, por exemplo, eu tenho, esta agência também tem viagens para Zanzibar, isso está nos meus objetivos. Eu quero ir a Zanzibar, quero ir à Tailândia, eu quero ir a todo o mundo. E para isso, o saber que eu já não preciso, por assim dizer, de estar à espera que alguém fique livre para ir comigo. Exatamente. Eu posso simplesmente agarrar em mim, agarrar no meu dinheiro, que felizmente sou eu que o faço, não tenho que estar a pedir a ninguém, e ir. E, ok, nesses dias estou de férias, adeus, ninguém me vai ver. Exatamente. E lá está, eu acho que, não é por acaso que eu não sabia, acho que sai exemplo maravilhoso de empoderamento, é isso, ou seja, vai desde o eu se eu quero ir, vou com o meu dinheiro, sou eu que o ganho, portanto eu mereço também poder usufruir dele da forma que eu quiser e eu vou fazer com medo, mas vou. Sim. E isso está muito relacionado, é curioso, com o último episódio que eu gravei, que eu dizia exatamente a mesma coisa, que eu senti que lá está, durante muito tempo, e tu conheceste-me exatamente dessa forma, sempre com estas questões da ansiedade. Aliás, tu conheces-me quando as questões da ansiedade começam a disparar. Sim. E eu sinto que quase me reprogramei na minha cabeça de eu vou ser sempre aquela pessoa que passou horrores com a questão da ansiedade e que não é capaz de fazer montes de coisas. E tal e qual como tu dizes, quando nós vamos ganhando confiança, nós começamos a colocar-nos fora da zona de conforto. E é preciso colocar-nos imensamente fora da zona de conforto para tu dizeres, não, tu tinhas a dúvida, mas está aqui a confirmação que tu és capaz, não é? E sem dúvida que isso também te aconteceu a ti, não é? Nesta viagem. Por exemplo, depois, no final do ano, esta viagem foi mais maio, parei, tinha a tal viagem que eu fui completamente sozinha. Há pouco. Exatamente. Se eu não tivesse ido à outra viagem em grupo, eu não teria conseguido fazer esta. E provavelmente perdias, não é? E provavelmente ia perdê-la, de certeza, porque eu não sabia se eu conseguia, mas neste momento eu tinha a confirmação. Exatamente. Então foi do género, chegar ao aeroporto, não, só a minha mãe sabia, não disse ao meu pai, porque o meu pai foi do género, é melhor eu só avisar para o homem não ter um ataque cardíaco quando ele lá chegar. Então foi chegar ao aeroporto, apanhar o avião, chegar a Budapeste, tenho a dizer, o primeiro dia eu estava bem cansada, corri um bocado de pau. Porque tipo, ainda estava desiludida, porque estava à espera lá estar da companhia. Depois do género, estava assim um dia muito nublado. Eu estava a morrer de sono, porque eu estava com uma direta em cima. Pois. Mas pronto, ao início eu estava a correr mal, e só depois ok, eu preciso de fazer desta viagem o melhor possível. E tenho a dizer, foi depois de eu sair desse mindset do eu estou contrariada, porque as coisas não correram como eu queria, mas eu preciso fazer o melhor disto, começou a correr muito melhor. Eu saí dali, foi quase como abrir a porta. Do género, liberta-te completamente. Tu ainda, pelos vistos, ainda tens algumas amarras que tu não sabias que tinhas. Por isso, toca a cortá-las, toca a ir, toca a avançar. A cidade ela ainda tem imensa história. Eu adoro cidades com história. Então, toca a ver o que é que tu tens, que atividades é que podes fazer. Já tinha visto algumas, mas só estavam pensadas para duas pessoas em vez de uma. Então, toca a ver o que é que tu podes fazer sozinha. Até podes fazer aquilo tudo que tu tinhas pensado fazer antes. Mas podes adicionar mais. Porque agora não tenho de seguir também os planos da outra pessoa. Posso fazer só o que eu quero. Exatamente, não ficas tão limitada, não é? Acabas por fazer tudo aquilo que está na Por exemplo, eu acabei por fazer até uma visita, porque lá está, eu gosto muito de conhecer a parte da história. Fazer uma história, uma visita cultural, onde fomos ao palácio, onde tivemos a explicar toda a história. Conheci lá duas raparigas incríveis, ou seja, até fui capaz de fazer amigos nesta viagem. Exato, que é outra coisa que eu também vou ter. E tipo, eu pensar, ok, se calhar, se eu tivesse vindo acompanhada, se calhar eu nem sequer tinha ido à procura disto.
eu já tinha aquele set de coisas que eu ia fazer, então se calhar nem sequer ir à procura de mais. Sim. E mesmo as pessoas, não é, amiga? Estavas agora a dizer, e já na outra viagem de Dubai também foste com um grupo de pessoas Sim. desconhecidas. Também conheci pessoas. Exatamente, e era isso que eu estava aqui a pensar, que é, eu ouço muita gente e acredito que tu também ouças nas pessoas, amigos, pessoas que te circulam e mesmo pessoas que nós acompanhamos, muitas vezes a dizer que eu preciso de amigos novos, eu preciso de pessoas novas na minha vida. Sim, claro, pessoas que também estão à procura de um companheiro, de uma companheira. Eu preciso mas preciso de conhecer pessoas porque as que estão na minha vida não dá, não faz sentido. E muita gente questiona, mas como? Como é que hoje em dia eu posso conhecer pessoas novas? E acho que tem aqui um belo exemplo, não precisa de ir para o Dubai, não precisa de ir para viajar. Nem para Budapeste, se bem que eu aconselho os dois. Claro, se quiserem ir, maravilhoso, mas não precisam, não é? Ou seja, às vezes é isto que tu dizes, é permitiste ir contigo mesma, mas abriste também aos outros. E mesmo que eu queira ir numa viagem sem ser com o objetivo de conhecer pessoas, porque eu não ia com o objetivo de pessoas, Exatamente. mas eu ir numa viagem só comigo acho que foi das melhores coisas. Foi uma coisa que eu não sabia, mas eu estava a precisar. Porque eu precisava de, lá está, continuar no meu caminho do quem eu sou. Se calhar, tinha feito avanços o ano passado, no início do ano, mas este último avanço foi aquele avanço que diz, ok, tu estás-te a soltar das amarras que tu tinhas no 12º. Sabes quando eles disseram que eras invisível? Não és. Exatamente. Porque tu tens aqui a tua luz. Tu não precisas da luz dos outros. Tu fazes a tua luz. Exatamente. Eu fico aqui com toda a gente vai decidir olhar para a vida. Mas é mesmo, amiga, imagina. E não estou a dizer por estás aqui, não estou a dizer por estamos no podcast. É inspirador, porque eu acho que lá está esta cultura, claramente que ainda existe muito, de uma mulher pode, mas que não devia, ou será que pode? Ou será que vai ser assaltada? Será que vai acontecer? Por exemplo, porque é que eu não disse ao meu pai? Porque ele fica sempre, mas tu vais estar segura. E pai, eu vou estar segura. E desta vez eu estou a falar, olha, pai, estou no aeroporto de Budapeste, já cá cheguei. Só mais uma coisa, eu vim sozinha. Exatamente. E eu, ok, por favor, fiquem em segurança. Eu estava bem. Exatamente. E lá está, ou seja, e eu falo por mim, eu ultimamente, não sei se também tens sentido um bocadinho isso, com muita coisa que tem acontecido no nosso país ultimamente, eu sinto que acho que então a segurança das mulheres honestamente está a ficar um bocadinho mais colocada em causa. Não significa que esteja a ficar pior, nem nada disso, mas acho que está a ser muito colocada em causa. Está-se a aparecer as fissuras que havia, mas que as pessoas tentavam esconder. Exatamente, ou seja, não é que nós mulheres, eu não sei se sentiste mesmo, há muita coisa que tem acontecido que eu infelizmente não me surpreendo. Sim. Porque eu como mulher já sei que o mundo é assim. Sim. Eu acho que muita gente agora se está a perceber do que é que verdadeiramente existe e sempre existiu. E uma coisa boa dos mídia é que, ok, agora está-se a pôr tudo na câmara. Já não dá para esconder. Exatamente. Não dá para varrermos para baixo do tapete e dizer, não, isto não aconteceu, então estás maluco. Exatamente. Felizmente, porque lá sei, pois isto acaba por ser uma cadeia, sem dúvida, não é? Uma mulher ganha a coragem, felizmente, de conseguir partilhar. E eu acho que isto depois também é algo que felizmente se vai passando, não é? E nós vamos sentir um bocadinho cada vez mais esta força de não, eu não tenho que esconder a minha história, não sou eu que estou mal, não sou eu que muitas vezes dizem, não é? Que nós é que nos pomos a jeito, nada disso, é a minha história, eu já me sinto preparada para partilhar e aquelas pessoas precisam de ter as consequências de vida. É isso, as pessoas precisam de ver o que é que a outra pessoa, focar no que é que a outra pessoa me fez, na liberdade que me retirou e não nas escolhas que eu fiz que levou a que eu tivesse um encontro com as pessoas. Não interessa a roupa que eu tinha vestida. Não interessa. Não interessa porque é que eu estava sozinha. Exatamente, não interessa porque é que eu estava com aquela pessoa, qual era a minha intenção na altura. Não interessa porque é que eu não gritei. Se calhar, se calhar o meu mecanismo de defesa é o freeze, é o congela, a minha voz não sai. Com montes de gente. Sim. Que eu acho que, não sei se sentes isso, amiga, muitas destas situações, infelizmente, são até de violência, seja qual for o tipo. Há muita gente que diz, mas não, ela não se queixou, ela não disse nada na altura, porquê é que ela só disse isto montes de tempo depois? Primeira questão, que é muito importante, eu acho que as pessoas não sabem que um dos maiores mecanismos de defesa que o ser humano tem é o freeze, tal como tu disseste, que é congelar, petrificar. Isto acontece montes de vezes. Acontece em humanos, acontece em animais. Há animais que se fazem mais pequeninos para não serem vistos. E é isso que não acontece. Há mulheres que pensam, ok, se eu me fizer pequenino, ele não vai ver e não me vai bater outra vez. Mas não, nós temos de nos fazer de grandes. Nós temos de gritar, encontrar a nossa voz interior. Não temos de gritar com aquela pessoa. Porque, ok, até pode correr mal. Mas temos de gritar para o mundo inteiro e lá está a ser vistas. Deixar de ser invisíveis. Não procurar o manto da invisibilidade. Pelo contrário, retirá-la e dizer, olha, eu estou a sofrer isto. Não me julguem porque vocês não têm direito nenhum de me julgar. Ajudem-me.
Exatamente. Que infelizmente lá está, muitas vezes não é a visão que temos e ainda é triste, obviamente, mas lá está, felizmente por um lado isto está a vir a praça pública, felizmente por um lado acho que cada vez começa mais a quebrar aquela ideia do mas efetivamente, mas ela fez isto, ela fez aquilo, se calhar não foi bem assim. Não, infelizmente cada vez, eu tenho até parecido, por um lado infelizmente, não é? Provas até das coisas que acontecem, o que é horrível de sequer de pensar, mas por outro lado está a mostrar às pessoas parem de nos culpar, parem de nos inferiorizar a nós. Culpem a pessoa certa. Exatamente, culpem a pessoa certa, responsabilizem a pessoa certa. E por um lado ainda bem que esta consciencialização está a acontecer. Também é o que começar a perceber, as mulheres também têm futuros. Por exemplo, aquele argumento, não vamos pôr o processo em cima dele, porque depois, coitadinho, não consegue ir para a faculdade, não consegue arranjar um bom emprego. Sim, não sei se tu havas o exemplo da situação de um aluno de ginecologia. Não. Sim, houve um aluno de ginecologia, que agora não te consigo dizer o certo o que é que aconteceu, mas sei que houve algum ato de violência para com uma mulher, e não sei se não estava relacionado com a violência sexual, e acho que ele supostamente só foi advertido, não foi propriamente... Ele foi condenado, mas não teve assim nenhuma pena justa, na minha opinião, por exatamente isso, porque ele é um aluno, porque ia estragar o currículo e porque ele depois não podia trabalhar. Ainda por cima alguém que vai contactar diretamente com corpos de mulheres. Não percebo. Porquê é que nós nos contentamos em dar futuro aos homens retirando das mulheres? Exatamente. É isso que eu não consigo perceber. E obviamente que com coisas destas eu lamento, mas a mensagem que vão transmitindo é que continua exatamente a mesma coisa, não é? E que vai continuar, infelizmente. Sem dúvida. Hora de hidratação, já agora um reminder, se ainda não beberam água, bebam. Eu nunca bebo. Exatamente, que agora a Bia também vai aproveitar para beber. Mas no fundo, ou seja, eu dei esta volta toda para falar que ultimamente eu tenho sentido que a nossa liberdade também está a começar a ficar um bocadinho condicionada, mas tal qual como estávamos a dizer, às vezes é mesmo de nós, de pensarmos que a liberdade está condicionada, porque infelizmente isto já acontecia, continua a acontecer. Claro que também vemos mais violência, por parte principalmente de camadas mais jovens. Isso é que me está a assustar muito. É as camadas mais jovens, infelizmente, estarem aqui envolvidas em tanta violência. E a própria ideologia deles, por exemplo, adolescentes que me dizem, ok, vamos para a parte da política agora, que eu quando puder votar, eu vou votar no Chega, porque eles é que vão pôr o país como deve ser eu. Ou então que me dizem, nos tempos de Salazar isto é que era bom. Eu já ouvi esta frase e eu fiquei, filho, que idade é que tu tens? Tu sequer estavas vivo no tempo de Salazar? Não. E a questão é esta. Quem é que me diz que a escola não anda a tentar esconder um bocado, por exemplo? Eu aprendi tudo, mas para eles estarem a pensar nisto, o currículo mudou, eles já não estão a ver, por exemplo, que as pessoas não se podiam ajuntar, que não podias ser delatado pelo teu vizinho, que não podia, por toda a gente. praticamente não podias trabalhar, então era trabalho, casa, trabalho, e tu estavas sempre a ser viciado. A qualquer momento, um familiar teu podia desaparecer e ser preso. Exatamente. Sim. É isso que estes jovens querem? E imagina, amiga, eu não sei se é o currículo, pode ser, já não estou numa escola há muito tempo, pode ser, sem dúvida, mas eu acho que depois também é a cultura que nós estamos a viver hoje em dia, não é? Cada vez mais vemos partidos de extrema-direita a chegarem e a marcarem a sua posição, muito por causa desta questão da oposição, até mais do que outra coisa. E a Bia falou do Chega, como podemos ter falado de qualquer outro tipo de partido. Agora, efetivamente, este é um medo, e é um medo que está muito presente, que eu acho que está cada vez mais aqui a ganhar força, e esperemos que o futuro não passe por aqui, honestamente. Também às vezes passa pela vitimização, por assim dizer, do homem, dizer, eu já não posso dizer nada que a mulher vai-me logo acusar. Exatamente. Mas não é isso, tu simplesmente já não podes fazer as piadas que antigamente fazias de boca aberta para toda a gente. Exatamente. Eu gosto muito de piadas e, ok, até tenho um humor um bocadinho mórbido. Mas há limites e há limites. Lá está. É no fundo aquilo que dizemos muito. A minha liberdade que termina... A minha liberdade termina onde a do outro começa. Está ali, portanto é um bocadinho irmos sem dúvida por aqui. Amiga, já tivemos aqui uma conversa maravilhosa, sem dúvida. Gostava que terminarmos a tentar pensar aqui um bocadinho as duas, não é? Para quem está mais uma vez daquele lado de fora, e quem está a nos ouvir, quem nos está a escutar, quem nos está a ver, ainda há pouco já te pedi aqui um conselho, não é? De como é que podemos chegar a este ponto. Consegues partilhar com alguém daquele lado que ainda se questiona se faz sentido, porque é que faz sentido tentarmos ser livres e arriscarmos? O que é que podemos ganhar com isso?
Isso é possível, claramente temos aqui um exemplo que é possível. Mas que palavras é que gostavas de dirigir que é metade daquela de ouvir-nos? Acho que é para as pessoas nunca pensarem que é algo impossível. Assim, é verdade, eu não posso atirar-me de um arranha-céu e sobreviver, mas posso ter um paraquedas. Se eu quero sonhar, eu tenho que ter liberdade para o fazer. E não é um sonho com amarras. Se eu quero sonhar em viajar, eu tenho que ter liberdade para ir. E saber que posso fazê-lo, quer seja sozinha, quer seja acompanhada. Se eu quero ser respeitada, eu tenho que ter a liberdade para conquistar o respeito. Porque lá está, o respeito não é por ser homem, não é por ser mulher, é algo que se conquista. Exatamente. Se eu quero ser ouvida, eu tenho que ter a liberdade para falar. E tudo isto, tudo na nossa vida gira à volta da liberdade. Eu quero ter filhos, eu tenho que ter a liberdade para os fazer. Para os fazer, não, para os ter. Para os fazer também. Exato. Não queres ter filhos, também é outra questão, não é? Não importa, se eu não quero ter filhos, só quero ter gatos, cães, pássaros, burros, o que é que seja. É a minha liberdade, é o meu corpo, é a minha escolha. E a outra pessoa, independentemente se é meu parceiro, se é meu amigo, se é meu familiar, não é ele que escolhe por mim o que é que o meu corpo vai fazer. Porque é meu. Sou eu que vou estar 9 meses ali com uma criança, sou eu que vou fazer ter todas as mudanças, sou eu que vou viver com o pós-parto. Sem dúvida. E infelizmente também a educação, muitas crianças ainda recai muito nas mulheres. Por isso também sou eu que depois vou educar. Por isso, se ele não quer ter, se ele quer ter e eu não quero ter, não somos compatíveis, acabou-se a relação ali e acabou-se. Não há mudanças de ideias de ninguém. Exatamente. Mas tudo na nossa vida gira à volta da liberdade. Por isso, se eu não a tiver, eu estou a condicionar a minha própria vida. Sem dúvida. Portanto, no fundo é esperarmos que esta liberdade também vá ganhando caminho, obviamente, mas falaste aqui de uma coisa super importante. Nós não podemos ficar só à espera. Nós temos que ir conquistar esta liberdade, ir à procura. E que no fundo é isto que estamos a celebrar hoje, não é? Pessoas que foram à procura ativamente desta liberdade. Não havia, não podia haver no estado em que o país estava. E é esta coragem das pessoas terem ido à procura, o povo se ter juntado para ir à procura de voltar até esta liberdade, que sem dúvida que nos deve inspirar sempre. E lá está, a liberdade, a procura de liberdade também não tem de ser uma coisa ativa. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que prefere ficar mais nos bastidores. Então a minha liberdade é, por exemplo, eu fazer coisas por mim, imaginando. Por acaso, eu agora estou a ter aulas de defesa pessoal, é uma coisa que eu queria. Amiga, desculpa, eu não estava a falar disso, exatamente. Também veio-me agora à cabeça. Mas é uma coisa que eu queria, que eu tinha interesse em andar a terem pessoas. Exato. Ok. Mas eu escolhi isto não só pela liberdade de saber que eu me posso defender, mas por saber que eu posso fazê-lo. Lá está, é aquele do eu posso fazê-lo, eu posso ter estas aulas, então eu vou. Então é a liberdade de escolher, ok, eu posso aprender a defender-me, eu posso aprender que caminhos não passar, por exemplo, a que horas é que se calhar não passo por aquele beco escuro. Isso não é eu estar a dar poder aos homens, às mulheres ou aos monstros da sociedade. É o poder da minha escolha que me diz, eu vou aprender, eu vou sobreviver neste momento. Exatamente, sem dúvida. Para depois podermos viver, Sim. não é? Sem dúvida. Lá está, sobreviver para saber viver. Exatamente, sem dúvida. Mas há sempre aqueles momentos em que nós precisamos da sobrevivência e os momentos em que queremos viver. É claro que os que nós realmente vivemos devem estar sempre lá no topo. Exatamente. Mas aqueles momentos em que nós só estamos em modo de sobrevivência também ajudam ao crescimento e é que nós depois quando vamos para o momento de viver já vamos com mais experiências, com mais conhecimentos. Sem dúvida, amiga. Mil obrigadas, não tenho como te agradecer, amiga, ter estado aqui esta conversa, este caminho todo que já temos feito juntas. É maravilhoso poder estar rodeada de mulheres super, hiper, mega inspiradoras e empoderadas. E é muito giro porque eu sinto que a nossa pequena equipa é mesmo isso, não é? Também falta aqui uma pessoa que está ali nos bastidores, que é a nossa Ana Capela, que também faz parte da nossa equipa e também é uma mulher super, super empoderadora e fantástica. Podem conhecê-la noutro episódio, que ela já cá esteve no podcast. E efetivamente é maravilhoso poder estar rodeada de mulheres assim. Acho que só faz sentido podermos levar-nos umas às outras e acabarmos por estar juntas. Eu não tenho que rebaixar a quem está ao meu lado para eu subir. Posso pegar na mão dela e irmos as duas juntas. Exatamente, ainda vamos ser muito mais fortes. Sim, se calhar até chegamos lá mais depressa. Exatamente.
Obrigada, amiga. Coração. Olhem, aqui está desse lado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado aqui da nossa conversa, da nossa partilha, no fundo, aqui um bocadinho. Também faz todo o sentido ter aqui a Beatriz, até porque eu sempre tive uma questão aqui com as pessoas das equipas. Porque, honestamente, é uma coisa que às vezes me faz um bocadinho de confusão. Mas você também já reparaste nisso, amiga, que é quando os colegas começam a ter aqui algum público e começam a construir equipas, faz muita confusão que há muitas equipas fantasma. Que é, eu tenho a equipa, mas eu não partilho quem é que está por trás. E às vezes eles até fazem bastante trabalho, mas não têm o crédito. E a pessoa precisa de ser reconhecida. É isso, e isso também faz um monte de confusão, porque, ok, tu estás comigo na equipa e estamos a colaborar juntas, mas primeiro é isto, estamos a colaborar juntas. Tu não trabalhas para mim, que eu detesto esse conceito. E depois é esta questão que é, se eu confio em ti e se eu já não conseguir ajudar aqui mais pessoas em terapia e se confio em ti e se quero que tu também possas ajudar estas pessoas, claro que a pessoa que está do outro lado obviamente que vai confiar, porque eu confio e etc. Mas o quão maravilhoso é, nós podemos conhecer a pessoa, nós vemos a pessoa, vemos se nos identificamos com uma forma dela ser, falar, estar, e acho que faz muito mais sentido, e aliás, para mim só assim é que faz sentido, porque a partir do momento que a pessoa vai para ti, todo o mérito é teu, e portanto não faz sentido eu estar aqui a esconder alguma coisa. Não, eu tenho imenso orgulho de ter aqui a Beatriz, tenho imenso orgulho de partilhar na minha página, porque é isso mesmo, porque tu és uma pessoa, tu és uma profissional, e acho que essa parte é super importante da valorização da pessoa que está connosco. E portanto também foi por causa disso também trouxe aqui a Beatriz. Ela também vai aparecendo no nosso perfil, portanto estejam atentos que ela de vez em quando também vai aparecendo um bocadinho nos nossos conteúdos, nas nossas stories, com as nossas reuniões com o teu cão terapeuta. Sim, porque não é? Assim, eu falo dos meus gatos, mas quem aparece nas minhas sessões é o meu cão. Exatamente, o cão terapeuta da Bia costuma estar aqui presente. É aquele adora, é do género, estou sentada e ele tipo, não, eu é que sou o terapeuta aqui. Estivesse mesmo à minha frente. Tal e qual. E eu ali de lado, tipo. É maravilhoso. E é muito bonito. Normalmente temos sempre uma reunião os três juntos. Sim. E portanto, lá está. Isto para dizer o quê? Efetivamente, se vocês sentem que precisam dar este passo, e nós falamos disto no final dos episódios, vocês sentem que precisam deste passo de pedir ajuda e de não terem que fazer este caminho todo sozinhos, porque efetivamente a Bia conseguiu fazer este caminho todo, eu consegui também fazer este caminho todo, mas não foi sozinhas, foi com ajuda. Sim. E está tudo certo, porque se nós podemos ter alguém que nos apoie, que nos ajude até a acelerar de vez em quando um bocadinho o processo, se temos essa possibilidade, porque é que não vamos? Torna-se tudo muito mais simples. Sim. Não quer dizer que é a solução, porque lá está, nós não temos soluções mágicas. Só temos ajudas, pequenas ajudas. De todo, não temos nada para dar assim tipo de automática a ninguém, mas e é a questão de nós podemos ir sozinhos e vamos sozinhos, mas podemos ir ali com uma mão também a ajudar-nos quando nós precisarmos, e acho que é um bocadinho isso. Se vocês sentirem que precisam dessa mão, a Bia ainda tem aqui algumas possibilidades de vos acolher, e portanto, se fizer-vos sentido, contactem-nos, mandem uma mensagem através do Instagram, de como quiserem, para o meu neste caso, porque a Bia lá está, não tem um perfil profissional por escolha e está tudo certo, está tudo ok. É assim, não tenho tempo. Exato, temos que escolher aquilo que depois faz sentido, sem dúvida nenhuma. E portanto, se quiserem, mandem mensagem, estamos aqui sempre dispostas para falar convosco e ajudar no máximo que for possível. E portanto, é isso, acho que era assim também que queria terminar, porque a Bia que está aqui também foi uma grande ajuda na minha vida, é uma grande ajuda na vida de muitas pessoas que neste momento que chegam até nós, e portanto também pode ser, sem dúvida, a vossa ajuda se vos fizer sentido. E é isso, amiga. Obrigada por tudo. E foi maravilhoso ter-te aqui. Obrigada. Obrigada. E a todos vocês que estão desse lado, até ao próximo episódio. Estejam atentos porque o nosso podcast vai continuar aqui para vos acompanhar sempre que vos fizer sentido. Obrigada por estar deste lado. Obrigada por estarem deste lado, desculpa, até ao fim, ouvirem aqui a nossa conversa até ao fim. E já sabem, se quiserem partilhar a vossa opinião, o vosso feedback, estamos sempre aqui preparadinhos para ouvir o vosso feedback e muito desejosas para ouvir. Por isso, um beijinho a todos e obrigada. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.